Milionário viúvo flagra enfermeira amamentando sua filha de 4 meses. Atitude de gratidão emociona. A casa parecia um castelo silencioso pendurado na beira do mar. As ondas batiam lá embaixo num ritmo intenso, quase como um lamento. Dentro, um homem chamado Lucas caminhava de um lado para o outro, o olhar fixo no nada, o peso da ausência agarrado feito corrente pesada no peito. Sua esposa tinha morrido 6 meses atrás, num acidente que ainda parecia um pesadelo sem fim. Ele mal saía do quarto, vivia só para sua filha de 4 meses, Clarinha, que não tinha a menor ideia do que significava perder a mãe. A solidão preenchia cada canto da mansão, um lugar luxuoso e frio, onde o silêncio gritava mais alto que qualquer voz. Foi para cuidar da pequena que Lucas decidiu contratar Maria, uma enfermeira de olhar firme e jeito direto. Ela entrou na vida dele como uma sombra misteriosa, reservada, com um passado que ele não conseguia decifrar. Maria não falava muito, mas falava com mas. Aos poucos, virou uma presença impossível de ignorar. Nos dias mais escuros, seu jeito forte parecia a única âncora de Lucas. Numa manhã clara, quando o sol invadia a sala grande com raios dourados, Lucas voltou antes do previsto do escritório. Entrou sem fazer barulho, mas parou no meio do corredor, preso por uma cena que não esperava ver. Ali, no meio da sala, Maria estava sentada numa poltrona, segurando Clarinha nos braços, com uma delicadeza impressionante e uma naturalidade desconcertante. Ela amamentava a bebê. O silêncio que caiu no lugar foi pesado. Lucas sentiu o peito apertar, como se um punhal de saudade e medo se cravasse dentro dele. A fragilidade da filha, os gestos gentis e o calor da enfermeira invadiram o espaço gelado em que ele se trancara desde a morte da esposa. Ele estava ali, diante daquela cena inesperada, encarando a ternura e, ao mesmo tempo, a distância que não sabia se poderia atravessar. Mas algo naquela mulher era um enigma maior. Por trás do rosto duro, havia uma sombra que parecia carregar uma ligação secreta com sua esposa. Memórias que não eram só dele começaram a emergir, vagando no ar da sala, fazendo as paredes vibrar com segredos não ditos. Maria, com aquela coragem e mistério, mexia com emoções completamente confusas. Atração, medo e uma insegurança afiada, como se aquele momento fosse o ponto de virar em toda a vida dele. Lucas se pegou se perguntando se poderia mesmo abrir a porta do seu coração, ou se o peso da dor do passado o condenaria à solidão eterna, afastando não só o amor, mas o bem-estar da filha. Um único gesto, um ato simples de carinho, agora tinha se transformado numa luta invisível entre proteger e amar de novo. E a pergunta ficou no ar, tremendo entre eles. Seria possível deixar para trás as sombras da perda e aceitar essa nova e incerta realidade? Ou seria o fim, não só para o amor, mas para toda a esperança de um futuro diferente? Lucas acordou com o sol brilhando forte através da janela, traçando linhas douradas no piso de madeira. A casa ainda estava silenciosa, exceto pelo som sutil de Clarinha, que já estava acordada, fazendo sons suaves no berço. Ele se arrastou da cama, sentindo o peso da noite ainda em seus ombros. O dia começava, e ele sabia que tinha uma rotina a seguir. Ele foi até o quarto da filha e pegou a pequena nos braços. Seu coração disparou com a mistura de amor e saudade. A carinha de Clarinha iluminava tudo ao redor, e ele sentia sua respiração leve, como um sopro de vida em meio à escuridão. "Bom dia, meu amor",
sussurrou, enquanto a tirava do berço. Cada manhã era um milagre, mas a dor da ausência da mãe apertava seu peito como uma corrente. Ele fechou os olhos por um instante, desejando que ela estivesse ali. Depois de trocar a fralda e dar o primeiro mamazinho do dia, ele se dirigiu à cozinha. O cheiro de café fresco preenchia o ar, mas não tinha prazer em fazer o café sozinho. Ele sabia que este era o primeiro passo da rotina que se repetia. A mesa estava arrumada, os talheres brilhando, mas o vazio deixado pela esposa ainda ecoava pelas paredes. No fundo, ele sentia que a mesa era um lugar de um único convidado, onde a alegria se escondia. Enquanto preparava o café da manhã, lembrou-se dos amigos que costumavam visitar nos fins de semana. Era raro um deles aparecer agora. Todos estavam ocupados, com suas vidas e problemas, e se sentiam um fardo ao pedir ajuda. Lucas não queria ser aquele cara, o homem que sofre e atrai pena. Mas administrar tudo sozinho, uma casa imensa, uma filha tão pequena, era desafiador. O telefone tocou. Era Ana, sua irmã. A voz dela era uma mistura de preocupação e amor. E aí, irmão? Como você está? Precisando de alguma coisa? Ele sorriu, mesmo sabendo que ela não podia ver. Ana sempre era aquela luz no fim do túnel. Só precisando de um pouco de companhia, quem sabe? Ele hesitou, mas ela respondeu imediatamente. Estou a caminho. Enquanto aguardava, deixou Clarinha brincando no tapete na sala. O olhar dela, cheio de curiosidade, derretia seu coração. Ele não queria passar a vida repleta de lamentos, mas era uma luta constante. Cada minuto longe da filha era uma batalha interna. Ele queria ser forte, mas o peso da solidão era insuportável. Ana chegou e iluminou o ambiente. O sorriso dela era como um raio de sol. Eles conversaram, deram risadas e, por um momento, tudo parecia mais leve. Mas ao olhar para Clarinha, Lucas sentiu que aquela felicidade era temporária. E se o passado voltasse a atormentar? A luta pela sobrevivência emocional continuava, dia após dia. Havia uma quietude ali que parecia prever uma grande mudança. Mais que mudança. O que o futuro guardava para eles? A esperança estava na esquina, mas ele ainda não sabia se teria coragem para encontrá-la. Lucas olhou para Ana, tentando abraçar aquele momento de felicidade. Mas a alegria logo passou como uma sombra. O telefone começou a tocar novamente. Ele hesitou, mas a sua intuição o dizia que algo estava errado. Com um movimento nervoso, pegou o aparelho. O número desconhecido na tela fez seu coração acelerar. Alô? A voz do outro lado era baixa, quase um sussurro. Lucas, é a Maria. Eu preciso que você venha para o hospital. É uma emergência. As palavras dela romperam o ar da sala como um raio cortando a escuridão. Jana não falava assim normalmente. Seus instintos gritaram. Que tipo de emergência? Lucas questionou, sentindo o nó na garganta voltar. Houve um acidente, relacionado à sua esposa. Assim que mencionou a esposa, a realidade do passado bateu em Lucas com uma força brutal. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés. O passado que tentava enterrar estava prestes a ressurgir com força total. Por favor, venha logo. Eu tô indo. Lucas desligou e olhou para Ana. O desespero refletido em seu rosto não foi preciso. Ele estava prestes a se despedir do que pensava que sabia. Ana, preciso ir ao hospital. Algo aconteceu com a Maria. O rosto dela ficou sombrio. O que aconteceu? Ele não conseguiu explicar. A urgência tomou conta dele. Enquanto saía, um pensamento aterrador cruzou sua mente. Será que Maria tinha alguma ligação com a morte de sua esposa? O que seria tão importante que envolvendo a enfermeira e a notícia que não queria ouvir? No hospital,
As paredes brancas pareciam mais frias do que nunca. A atmosfera estava pesada, como se a dor estivesse impregnada em cada azulejo. Quando chegou à recepção, suas palavras saíram atropeladas. Maria. Onde está Maria? Salas de emergência, quarto 2. A enfermeira respondeu, sem olhar para cima. Ele seguiu pelo corredor, cada passo carregando o peso de 1000 expectativas. A imagem de sua filha brincando na sala desapareceu. E tudo o que conseguia pensar era na culpa, na ausência, na necessidade de respostas. Quando entrou no quarto, as luzes estavam baixas. Maria estava na maca, pálida e ofegante. O olhar dela encontrou o de Lucas, e ali havia um misto de dor e uma intensidade que ele nunca tinha visto. Lucas, ela sussurrou, você não sabe. Ele se aproximou, o coração martelando no peito. O que aconteceu? Você está bem? Eu vi algo. Antes do acidente, sua esposa estava... Então a porta se abriu com um médico. Senhor, você precisa se acalmar. E em um segundo, tudo se esvaziou. Uma declaração que mudaria tudo estava prestes a sair da boca do médico. Precisamos falar sobre o que aconteceu com sua esposa. Seu passado. As palavras o cercaram como uma tempestade. O que Maria sabia? O que ele ainda não sabia sobre a vida dela? E o que mais o passado tinha escondido? A tensão no ar se acumulou, e Lucas se sentiu como se estivesse no limiar de um abismo, prestes a descobrir que tudo o que havia acreditado até então poderia ser uma ilusão. Lucas entrou no hospital, o coração a 1000 por hora. A luz branca e fria da emergência iluminava os rostos tensos e preocupados de enfermeiros e médicos. Ele procurou o quarto 2 com um olhar fixo, sentindo a angústia crescer em seu peito. O que teria acontecido? A voz trêmula de Maria ainda ecoava na sua mente. Sua esposa estava... O que ela viu? Sua cabeça girava. Quando entrou no quarto, a imagem de Maria deixou sua respiração suspensa. Ela estava pálida, com uma máscara de oxigênio cobrindo parte do rosto. O olhar dela, que antes parecia tão forte, agora estava carregado de dor e medo. Lucas sussurrou, os olhos marejados. Ele se aproximou, o nó na garganta apertando. O que aconteceu? Você tá bem? O desespero preenchia a sala. O desejo de tocá-la, de confortá-la, mas a preocupação o paralisava. Não sabia se podia se aproximar. Maria fez o esforço para se sentar, mas as mãos trêmulas mostraram o quão vulnerável ela estava. Eu preciso que você entenda. Aquele dia... Sua esposa estava. A frase ficou presa, uma ferida aberta que ela hesitava em tocar. O médico chegou, interrompendo a conexão. Lucas sentiu um frio na espinha. O olhar dele era sério. Senhor, precisamos saber se você pode esperar um pouco. Temos informações importantes. As palavras pareciam pesadas. Ele sentiu o chão tremer. Não. Lucas se virou para Maria. Por favor, me diga o que você sabe. Estou pedindo. A urgência na sua voz fez os dois olharem um para o outro, compartilhando um momento silencioso que parecia durar uma eternidade. Maria respirou fundo, tentando encontrar forças em meio à dor. Eu vi coisas que ninguém mais viu. Aquele dia, teve pessoas, perto do acidente. Eu vou explicar tudo. A tensão no ar parecia palpável, como se a verdade estivesse prestes a explodir. O coração de Lucas batia forte, misturando curiosidade e medo. Você não precisa se forçar, Maria, se não quiser. Ele hesitou, mas precisava saber. Não queria que ela se sentisse pressionada, mas também sabia que suas palavras poderiam mudar tudo. Os dois estavam presos nessa rede de segredos e arrependimentos. Eu preciso te contar.
A sua esposa, ela... O médico cortou as palavras de novo, mas essa vez, Lucas sentiu que o tempo estava contra ele. Ele não queria mais esperar. O olhar de Maria se perdeu por um momento, revelando um eco de dor, uma conexão que crescia entre eles, mesmo em meio ao caos. Era como se os dois estivessem de mãos dadas, lutando contra o mesmo destino. Lucas, Maria finalmente falou, a voz rouca e com emoção. Eu estou aqui por você e por Clarinha. Vou ajudar você. Não está sozinho. Aqueles olhos que antes eram estranhos, agora brilhavam com uma força que ele não sabia que precisava. E naquele instante, uma fagulha de esperança acendeu entre eles. Ele sentiu que mesmo diante da tempestade que se aproximava, algo poderia mudar. Mas o que seria essa verdade que estava prestes a ser revelada? Isso o deixava nervoso. Enquanto tudo girava ao redor, um mistério ainda pairava no ar. O que mais Maria sabia? E como isso afetaria o futuro deles? A tensão no ar era palpável, enquanto Lucas fixava o olhar em Maria, suas palavras ainda ecoando na sala. Ele estava prestes a ouvir algo que poderia mudar tudo. Mas antes que ela pudesse continuar, o médico interveio novamente, exigindo silêncio e focando no estado de Maria. Lucas se sentia sufocar com a ansiedade e o receio. Depois de alguns minutos de tensão, o médico finalmente deixou a sala, e Maria olhou para Lucas. Eu me lembrei de detalhes. Do dia do acidente. Mas não é só isso. Eu tenho algo que pode ajudar você. Como assim? Lucas sentiu uma onda de esperança. Ele queria desesperadamente crer que havia uma saída, que seus pesadelos poderiam ganhar um novo contorno. Eu posso te mostrar o que eu vi e as mensagens que encontrei relacionadas à sua esposa. O olhar dela estava carregado de emoção e determinação. Lucas respirou fundo, sentindo-se dividido. Aquele momento tinha o poder de resgatar uma parte de sua vida perdida. De repente, a porta se abriu abruptamente, e do outro lado estava Carla, uma amiga antiga de sua esposa, com um olhar tenso e preocupado. Lucas, temos que conversar agora. Ela estava ofegante, e algo na sua expressão fez o coração de Lucas disparar. Carla, o que está acontecendo? A urgência na voz dela fez a tensão aumentar. Maria, ao lado dele, parecia nervosa. Ouvi pela enfermeira. Você precisa tomar cuidado com Maria. Não confie nela. Carla disparou as palavras como se fossem flechas. Lucas se sentiu recuar, confuso. Mas por quê? O que você sabe? Ela hesitou, dando um passo à frente. A verdade é mais complicada do que você imagina. Maria não é quem você pensa. Tem uma ligação estranha com o passado da sua esposa. Ouvi rumores. Ela está escondendo algo. Lucas sentiu um frio na barriga. Essa revelação era uma facada. A conexão que estava começando a se formar com Maria agora era ameaçada por um mistério sombrio. Carla, você não pode estar falando sério. Ela está aqui para ajudar. Eu não estou dizendo que ela não queira te ajudar, mas cuidado. Há coisas que podem te machucar. A cidade toda fala disso. E você não quer ser o próximo assunto, não é? Ela estava começando a perder o controle, mas sua preocupação era evidente. O medo se misturava com a frustração. Em uma fração de segundo, Lucas se viu preso entre a busca por respostas e as dúvidas que Carla estava criando. Ele olhou para Maria, que parecia se encurvar em seu lugar, absorvendo as palavras de Carla. Eu preciso pensar, preciso saber mais, Lucas murmurou, o peso das decisões começando a se acumular. Ele sentia que o tempo estava fugindo. O desastre se aproximava. A verdade pairava no ar.
E o que antes parecia uma nova chance, agora se tornava uma armadilha. Enquanto a voz de Carla ecoava em sua mente, Lucas percebeu que a oposição estava não só presente, mas fortemente enraizada, uma sombra lançada sobre o que poderia ser sua nova vida. Ele precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Lucas sentia o peso nas costas enquanto caminhava pelo corredor do hospital. A pressão aumentava a cada passo. Ele olhou para Maria, que estava cada vez mais pálida, e seu coração disparou. O que poderia ser tão grave? O que poderia ter acontecido para que ele estivesse sozinho com uma possibilidade de desastre batendo à porta? As palavras de Carla ainda ecoavam em sua mente, como um eco perturbador. Ele precisava tomar uma decisão. O que a verdade realmente significava para ele. Mas antes que pudesse responder, as paredes ao seu redor pareceram se fechar. Olhos curiosos e preocupados dos enfermeiros e pacientes. Sussurros, a tensão no ar como um fio prestes a estourar. Ele tinha que agir. Mas como? O que ele faria se descobrisse algo que mudasse tudo? Maria o olhou com uma força que ele não esperava. Lucas, eu sei que você deve estar confuso e assustado, mas a gente pode enfrentar isso juntos. As mãos dela tremiam, mas havia segurança na sua voz. Uma parte dele queria acreditar nela. Outra parte se perguntava se estava se colocando em risco. Ele abriu a boca, mas nada saiu. A dúvida o paralisava. Foi então que a enfermeira apareceu, com um olhar tenso. Senhor, precisamos que você passe para fora. Estamos prestes a trazer mais informações sobre a condição da sua esposa. As palavras dela pareciam um mero eco no fundo de sua mente. Ele queria gritar, queria saber a verdade, mas a realidade era que ele estava cercado por dúvidas. Ele se virou para Maria. O que você sabe? O que aconteceu? A frustração emergia. As informações estavam ali, mas escorregavam por entre os dedos dele. Espere, por favor, não é simples, começou Maria. Mas a enfermeira já havia ido embora. Lucas sentiu-se impotente, como se estivesse em uma tempestade, sem saber a direção para onde ir. E então, os murmúrios começaram. Pessoas ao redor, falando sobre Maria. A enfermeira está escondendo algo. Você viu? Outro sussurro. Mandaram ela embora da última clínica. E agora? Olha onde está. Cada palavra cortava como uma faca. Ele era o homem em dúvida, cercado de olhares, enquanto contemplava a ideia de que a mulher que ele estava começando a confiar poderia ser uma estranha. Maria, percebendo sua angústia, se aproximou mais. Não escute isso. Eu quero te ajudar. Eu posso te mostrar tudo. Não quero que você desconfie de mim. As palavras dela eram uma corda que tentava manter Lucas à tona, mas ele ainda estava afundando na maré de inseguranças. O calor da sala aumentava e o nó na garganta de Lucas só crescia. Ele se perguntava se estava se entregando a alguém que tinha um passado obscuro. Um passado que poderia arruinar tudo novamente. Seria o amor uma armadilha? Ele olhou para Maria, mas já não sabia se podia ver o que antes via. Uma possível parceira ou apenas mais um mistério sombrio. Com isso, a pergunta ficou no ar entre os dois. O que realmente significava confiar de novo? Ele sentia como se um abismo se formasse entre eles. E a cada instante, a relação que poderia ser uma luz estava se tornando mais um fardo na escuridão. O futuro estava incerto, e com isso, a ansiedade crescia como uma sombra. Ele estava prestes a decidir, avançar ou recuar. E a resposta não estava clara. Lucas estava em um turbilhão. As palavras de Carla ainda martelavam em sua mente como um eco ensurdecedor. Ele olhou para Maria,
que parecia tão pequena e vulnerável na cama do hospital. O desejo de proteger Clarinha a todo custo pulsava dentro dele. Mas como fazê-lo ao lado de alguém que poderia esconder o que quer que fosse? As dúvidas o consumiam. Lucas, você precisa me ouvir, disse Maria, a voz tensa, quase desesperada. Eu estou tentando te ajudar, eu juro. O olhar dela, sempre tão forte, agora buscava o dele com intensidade. Ajuda? É isso que você chama de ajudar? Eu não sei em quem confiar mais. Sua própria voz soava estridente, quase viva com a raiva e a dor. Ele sentia o peito apertar, um nó cru e incômodo na garganta. Expirou fundo. Seu olhar tornou-se ainda mais sério. Se você acha que distanciando-se de mim vai proteger a sua filha, eu entendo. Mas, Lucas, não é assim que as coisas funcionam. Não é só para nós. É sobre Clarinha. Você acha que eu não me preocupo com Clarinha? Você está me colocando em uma posição terrível. Estou preso entre o que sinto e o que me disseram. Ele gesticulou, sua mão tremia. E se a verdade sobre sua esposa for algo que mude tudo, o que você faria? Você realmente quer saber? Perguntou Maria, desafiando-o. Pela primeira vez, Lucas percebeu que a raiva dela escondia a tristeza. E se você sabe de algo que pode mudar a minha vida e a de Clarinha, por que não me diz logo? Isso não está certo. Ele sentia o chão se abrir sob seus pés, a incerteza exando em seus ombros. Porque eu estou com medo de perder você também. O desespero na voz dela o tocou, mas a insegurança ainda o dominava. Eu não posso me afastar de você, Lucas. Não pense que esta é a solução. Um silêncio mortal caiu entre eles. As máquinas apitando ao fundo amplificavam a tensão daquela conversa. A dor cortante da possibilidade de uma separação iminente se instalou na sala. Eu só quero proteger minha filha, disse Lucas, a voz embargada. Se isso significa me manter distante de você, então talvez eu tenha que fazer isso. Ele se virou, o coração batendo descontrolado. O medo de repetir o passado o assombrava como uma sombra. Maria então se levantou, apesar do esforço. Seu olhar estava cheio de determinação. Se afastar de mim vai te fazer mal, e a Clarinha também. Eu não sou uma ameaça. Eu amo você, Lucas. E estou disposta a sacrificar tudo por isso. Mas você precisa confiar em mim. Ela estava tão perto agora, sua sinceridade visível a cada palavra. O mundo ao redor deles parecia desvanecer. Lucas respirou fundo, a mente uma confusão de emoções. E se eu não puder confiar? E se tudo isso acabar em mais dor? A verdade do que estava em jogo o atingiu como um golpe. Maria olhou para ele, os olhos brilhando com lágrimas. Então vamos lutar juntos. Não se afaste. Não faça isso. Lucas se sentiu dividido, preso entre o amor que parecia ter renascido e o medo que não o deixava viver em paz. Eu não sei o que fazer. Ele se virou para sair, a dor da incerteza afundando seu coração. Lucas, por favor. A súplica dela o parou por um momento. Mas ele não podia mais lidar com o que estava prestes a se revelar. Ele não sabia. E com isso, a porta se fechou, não apenas sobre o quarto, mas sobre um futuro que agora parecia mais incerto do que nunca. O que aconteceria se ele realmente afastasse Maria? E se a verdade que ela escondia também fosse seu único caminho para a paz? O eco da sua indecisão pairou pesado entre eles, deixando ambos à mercê do destino, sem saber exatamente qual seria o próximo passo. O tribunal estava em silêncio. A tensão era palpável. Lucas estava de pé, os dedos nervosos batendo na mesa à sua frente. Seu coração pulsava rápido. Era a oportunidade que ele esperava, mas também o momento que mais temia. Maria estava sentada ao seu lado,
com o olhar fixo no juiz. Sua expressão era séria, mas havia um brilho de determinação em seus olhos. Ela sabia que não poderia recuar agora. O passado deles estava prestes a ser exposto, tudo que tinham caminhado juntos, todas as dúvidas e medos. O advogado da acusação, um homem alto e magro chamado Fernando, se levantou, seus olhos afiados como facas. Senhoras e senhores do júri, estamos aqui hoje para decidir sobre esta mentira que se arrasta há tempo demais. Lucas não é o pai amoroso que alega ser. Ele esconde segredos obscuros que não podem ser ignorados. Ele gesticulava com fervor. Cada palavra um ataque. Lucas se sentia um peso nas costas. Como ele se defendia diante de tantas acusações. Mas quando virou o rosto para Maria, sentiu um calor que lhe dava força. Eu sou um pai dedicado. Fiz tudo por minha filha. Eu só queria proteger a Clarinha. Ele começou, sua voz firme, mas carregada de emoção. É claro que havia mais por trás do que todos sabiam. Ele respirou fundo. E a verdade é que minha esposa, o que aconteceu com ela foi trágico, mas não é como todos pensam. Ele viu algumas cabeças se voltarem para ele, notando seu tom diferente. Pare de tentar manipular a história, gritou Fernando, tentando interromper. O juiz não gostou disso e pediu que ele se acalmasse. O murmúrio da plateia aumentou. As pessoas trocavam olhares surpresos. Eu conheci Maria antes disso tudo. E acreditem, ela estava lá no dia mais escuro da minha vida. Ela merece um reconhecimento. Não sou só eu a ser julgado aqui. A emoção de Lucas cresceu. Ela é a razão pela qual eu ainda consigo ser pai. E eu estava prestes a perder a única pessoa que realmente entende minha dor. Maria pegou a mão de Lucas, apertando-a. Naquele instante veio o apoio inesperado. Uma amiga de sua esposa, Carla, levantou-se entre a multidão. Seu rosto estava vermelho de raiva e determinação. Esperem, eu tenho algo a dizer. A sala se acalmou enquanto todos olhavam para ela. Lucas não é um monstro. Ele é um pai que está tentando se reerguer. Ele não tem culpa de nada. Ela estava visivelmente emocionada, mas a cada palavra a confiança subia. Esboçando um sorriso, Lucas se sentia aliviado. Havia mais aliados ao seu redor do que havia imaginado. Enquanto isso, a pressão estava em cima de Fernando. A dúvida em sua mente se tornava cada vez mais evidente. Chega, temos provas, Fernando disse, sua voz tremia. Mostremos tudo que Maria escondeu. Um computador foi colocado sobre a mesa e mensagens começaram a passar na tela. Algumas mensagenzinhas trocadas entre Maria e uma fonte desconhecida. O chão parecia ruir sob os pés de Lucas. Maria ficou pálida. A verdade escorrendo como areia entre os dedos. Isso não é o que parece, ela gritou, mas era tarde demais. A sala ficou em silêncio, esperando. O juiz olhou para a tela, depois para Maria. Senhorita, você deve esclarecer isso agora. Lucas sentia o mundo desmoronar, mas de alguma forma encontrou força em Maria. Ele sabia que, mesmo diante do caos, a verdade ainda poderia brilhar. Por favor, Maria, conta a verdade, fala por nós dois. A sala estava em suspense, e Maria olhou para Lucas com um misto de medo e esperança. A chance era dela, o ponto de virada poderia ser aquele. O futuro deles dependia disso, e a tensão pesava no ar. Assim, a narrativa dessa batalha pela verdade estava longe de acabar. Mas Lucas teve certeza de uma coisa. Ao lado de Maria, tudo o que construíram tinha o potencial de brilhar em meio à escuridão. Mas o que realmente aconteceria com eles? A resposta ainda estava pendente, e a dúvida era tanto um peso quanto uma oportunidade. Lucas sentia seu coração acelerar,
enquanto a sala se esvaziava após o tumulto no tribunal. Ele olhou para Maria, que ainda estava sentada ao seu lado. A expressão dela, uma mistura de alívio e incerteza. Conseguimos, ele murmurou, a voz trêmula. Uma parte dele ainda lutava contra a tempestade de emoções, mas ver aqueles rostos conhecidos ao redor, solidários, deu a ele uma nova força. Conseguimos mesmo, Maria respondeu, os olhos brilhando. Ela parecia tão vulnerável e forte ao mesmo tempo. Aquela experiência os conectou de uma forma que ele nunca esperava. Eles tinham enfrentado juntos um momento tão difícil e, mesmo com todas as dificuldades, algo havia mudado. Do lado de fora, o sol brilhava intensamente, como se a natureza estivesse celebrando a nova fase deles. Eles caminharam para o estacionamento, seguindo um ritmo lento, absorvendo tudo que acabaram de passar. Lucas sentia o peso nos ombros começar a aliviar. Clarinha. Ele precisava dela. Assim que chegaram ao carro, Lucas ligou para Ana. Oi, irmã. Tá tudo bem? Vamos sair. Você pode trazer a Clarinha até aqui? A alegria na voz dela era contagiante. Estou a caminho. Nos minutos que se seguiram, Lucas e Maria se sentaram no banco do carro. Eles trocavam olhares, ainda sem palavras. O que havia por vir? O futuro estava nublado, mas a esperança brilhou com força. Maria se virou para ele. Então, o que fazemos agora? Acho que devemos buscar um novo começo. Isso inclui nós e a Clarinha. Ele queria mais do que sobreviver. Queria que sua filha crescesse em um lar cheio de amor. E isso significava enfrentar os medos de frente. Logo, Ana chegou com Clarinha nos braços. O sorriso da pequena iluminou tudo ao redor. Lucas se agachou, estendendo os braços. Oi, meu amor. A pequena sorriu, e seu coração aquecer foi instantâneo. Ele não queria perder mais tempo, nem deixar que a dor do passado dominasse suas vidas. Ana observou os dois e depois olhou para Maria. Estou tão feliz por vocês. Maria mais uma vez mostrou aquele brilho nos olhos, um sinal de que a união começava a se solidificar. Os três se dirigiram a um parque próximo. O ar estava fresco e as folhas balançavam suavemente, adicionando um toque de poesia ao momento. As risadas de Clarinha ecoavam enquanto ela corria na grama. Lucas e Maria se entreolhavam. Um entendimento silencioso flutuava entre eles. Ali, naquele instante, tudo parecia se resolver. Mas algo pairava no ar. Lucas sabia que ainda havia desafios pela frente. Como eles lidariam com o passado? O que Maria verdadeiramente sabia? Enquanto a tarde se desenrolava, uma nova esperança ia nascendo, mas a incerteza nunca estava longe. O futuro era um mistério, mas pela primeira vez em muito tempo, Lucas sentia que poderiam enfrentá-lo juntos, e com isso, o próximo passo se tornava uma questão de coragem e amor. O que mais estaria à espera deles? Lucas respirou fundo, o coração pulsando forte, enquanto observava Maria brincar com Clarinha no parque. As risadas da filha soavam como música para seus ouvidos, um som que o aquecia por dentro. O peso da dor e da tristeza que carregava já parecia um pouco mais leve. Juntos, haviam enfrentado o que o passado tinha de mais amargo, e agora estavam prontos para um novo capítulo. Ele olhou para Maria, que o ajudara a se reerguer. Havia algo mais agora na relação deles. Uma conexão forjada no calor da luta, na fragilidade das verdades que emergiam. Era aí que ele sentia a força do amor verdadeiro, renovando esperanças e dissipando as sombras do passado. Um amor que não era perfeito, mas era real e sincero. Clarinha correu em direção a ele. Lucas a pegou nos braços e a girou, rindo. Olha só quem está voando. A pequena gargalhava,
e seu sorriso pequeno trazia um raio de felicidade ao dia. O sol brilhava forte, refletindo a energia renovada que a família agora compartilhava. Maria se aproximou, acariciando os cabelos da menina. Ela tá crescendo rápido, não está? Disse com um sorriso carinhoso. Lucas percebeu que a insegurança que uma vez existiu entre eles estava se dissipando. Havia confiança, e Maria estava se tornando uma figura essencial na vida dele e no bem-estar de Clarinha. Sim, rápido demais, mas quero que ela tenha uma infância cheia de amor, risadas e paz, ele respondeu, o olhar firme. Ele se lembrou das provas que enfrentaram no tribunal, da luta para defender não só a si mesmo, mas também a mulher ao seu lado. Eles haviam superado tanto. A verdade sempre prevalece, e isso significava que poderiam viver em paz. Com o tempo, as feridas do passado começaram a cicatrizar. Lucas decidiu se dedicar a um projeto que sempre sonhou. Uma clínica de apoio psicológico para pais que perderam entes queridos. Ele queria ajudar aqueles que enfrentavam a mesma dor que ele conhecia bem. Maria se tornou sua parceira, unindo seus esforços, e o amor deles cresceu ainda mais. Nos finais de semana, a família costumava passar horas no parque. Era nesses momentos simples que Lucas encontrava verdadeira felicidade. Juntos, riam, corriam, piqueniques se tornaram uma tradição, e Clarinha se divertia, fazendo novos amigos. Aquela era a vida que ele sempre quis, repleta de amor, superando o passado com um futuro vibrante. Em um desses dias ensolarados, enquanto observava Clarinha brincar com outras crianças, Lucas sentiu uma onda de gratidão. Ele se virou para Maria. Sabe? Nós conseguimos. Olha para nós. Ela sorriu, seus olhos brilhando com a mesma chama de esperança que ele sentia. Sim, conseguimos. Isso é apenas o começo, Lucas, respondeu Maria, olhando para a filha com orgulho. Aquele era uma vida que nunca pensou que poderia ter novamente. E agora, aqui estavam, juntos. A moral da história não era apenas sobre sofrimento e superação, mas sobre como o amor verdadeiro e a resiliência podem transformar vidas. Eles entenderam que mesmo diante das piores adversidades, há sempre um caminho para a luz. E enquanto o dia ia se apagando, com o sol se pondo no horizonte, Lucas e Maria se entreolharam, sabendo que o futuro ainda guardava mistérios, mas estavam prontos para enfrentá-los, juntos. Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Curta e compartilhe, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sua participação faz toda a diferença.